Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Timaço do Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Finalizando o processo de transição física, já inicia atividades com bola e deve ser relacionado para a final. Se ficar à disposição, o atacante será utilizado somente na etapa final. Ponte anuncia 10 mil ingressos vendidos em 20 minutos para a decisão da Série C. Fim da carga nas bilheterias causou tumulto e revolta dos torcedores no Majestoso. Guarani anuncia a permanência do executivo Farney Coelho para o ano que vem. Dirigente renovou com o Bugre por mais uma temporada e terá a missão de montar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista e para a disputa do Brasileiro. Bugre também discute renovação com Elano. Novo vínculo de Vinícius e Uji é publicado no bid da CBF. Vínculo atual do volante vai até o final de 2027. Flamengo e Racing abrem a semifinal da Copa Libertadores hoje às 9h30 no Maracanã. Tendência é que Felipe Luiz repita a escalação que venceu o Palmeiras no final de semana. Presidente do Atlético Mineiro garante permanência de Hulk. Sérgio Coelho também lamentou a forma como as pessoas têm se referido ao ídolo alvinegro nas últimas semanas. Justiça absolve 7 réus acusados por incêndio no CT do Flamengo. Incêndio no Ninho do Urubu, em 2019, matou 10 jovens e deixou 3 feridos. As audiências começaram em 2023. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. A transparência da Sanasa não está só na água. Todas as informações financeiras e dados técnicos que divulga também são reconhecidos e premiados pela clareza e exatidão. Sanasa, bicampeã no Prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã no Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa, transparente em cada gota e em cada informação. Ficha técnica do jogo na Rádio
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e hoje é dia de Libertadores da América. Flamengo e Racing, 9h30 da noite, se enfrentam no Maracanã pela semifinal da Copa Libertadores da América. É o jogo da ida. A volta ocorre na próxima semana na Argentina. O provável Flamengo de Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Saul ou Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. O Racing de Cambeses ou Gabriel Arias, Mura, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Santiago Sousa, Nardoni e Almendra, Solari, Adrian Martinez e Conecti. O técnico Gustavo Costas, Felipe Luiz, comanda o Flamengo. Apita o jogo o venezuelano Jesus Valenzuela. 9h30 da noite, a bola rola no Maraca. Tem Flamengo e Racing. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos queridos amigos. Tem muita gente brava que ficou na fila e não conseguiu comprar ingresso lá no Jogo da Ponte, ou no Majestoso, pro Jogo da Ponte. Muita gente revoltada, acusando, colocando, que é verdade, né? A circulação de cambistas à vontade. A gente lamenta muito tudo isso. Se for para pênaltis, o Jogo da Ponte terá, ou os jogadores da Ponte terão que bater forte no alto para evitar defesa fácil. José Carlos de Campinas. Tomara que não precise. Agora, meus amigos, você que mandou aqui final 6572, é só mensagem de texto, tá? Não adianta mandar áudio. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Bom dia, amigos. E os ingressos se esgotaram. Desde ontem, né? A procura foi muito grande, muito grande. Bom dia, CH, é o Batata de Cedral, mas você mudou de cidade, não era de Rio Preto? Chegar por isso é bom ser sócio torcedor. Além de ser mais barato, você não precisa ficar em fila e ainda ficar sem ingresso. Disseram que irão colocar telão na frente do Majestoso. Isso é verdade? Não tenho essa informação. Isso para mim é novidade. Na segunda-feira, não. Na semana passada, não. Na segunda-feira foi, se eu não estou enganado, uma ideia do Batista. E as fontes que ele tem já rechaçaram na segunda. Isso pode mudar, evidentemente. Não é? Isso pode mudar. Vamos dar os parabéns para a diretoria por entregar ingressos para a cambista, para garantir o dela por fora, e agora o ingresso está a R$200. Parabéns, Eberlin, diz o Alexandre. O Matheus Costa recua o time, não administra indisciplina e não ganha derby. Resultado, contrato renovado? Interrogação. Vai disputar o Campeonato Paulista? Risco de rebaixamento. Sidney. Bom, eu não vou ser nem repetitivo, que todo mundo sabe o que eu penso. De todos que estão lá, eu só ficaria com o Elano. Uma pergunta tática. Você acha que o Gé favorece qual tipo de jogo? Achei que com a entrada do Diego Tavares o time ficou mais veloz e com a melhor recomposição. O que você acha? Sim, não há dúvida. Mas você também perde em relação aos jogadores que têm condição de botar a bola para dentro do gol. Isso na teoria, tá? Então quando jogam o Gé com a característica do Gé, você tem que, entre aspas, fazer um jogo tático para o Gé aparecer. Então, eu também gosto do time mais móvel. Não é? Mas isso é de cada treinador. Eu tenho a impressão que o Marcelo Fernandes vai repetir o time com o acréscimo do Léo Oliveira no meio campo. Palpite. Não tenho nenhuma informação a respeito.
Beleza. Quem que mandou mensagem aqui pra mim? Parará. Marcelo Pimentel, um abraço. Todos os títulos são importantes. O problema é que a Ponte entra na terceira fase da Copa do Brasil, pegando times fortes. Catelli. Mas tá indo pra Copa do Brasil, né? Bota 2 e pouco no bolso. Roberto de Valinhos. CH, a Ponte deveria ter reservado uma carga para a venda das bilheterias. Eu vi na fila de prioridades amputados ficarem 3 horas em pé em cima de prótese e ir embora sem ingresso. É a tampa do caixão dessa administração falida. Deixa eu ver quem que escreveu isso. Não se identificou. Eu sempre digo aqui, tratem bem o seu cliente. Sem cliente não tem bilheteria, não tem estádio cheio, não tem torcida. Então, era óbvio que a procura seria gigantesca. É o jogo final do campeonato. A Ponte pode, se tiver competência, ser campeã no seu próprio estádio, como aconteceu recentemente em 2023 na Série A2. Agora, eu não tenho ideia porque as pessoas não tomam providências. Eu tenho aqui um desconfiômetro, mas eu não vou fazer polêmica nesse momento. Semana que vem eu dou minha opinião, porque agora já foi, né? Acabaram os ingressos e o prejudicado de tudo isso é o torcedor, né? E um monte de ingressos sendo vendido a R$200 pelos cambistas. Eu lamento muito isso. Vamos virar TC10, pago o ano inteiro e tenho o privilégio agora quando preciso. Tá na hora da torcida da Ponte deixar de ser modinha e ir ao só em jogo de grande porte. Espero que triplique o número de sócios. Luiz de Valinhos. Eu tenho, por exemplo, uma opinião muito própria e polêmica disso. Eu tô aqui desde... Nós estamos em 25. Eu tô aqui desde 2008. Faz tempo. Bastante tempo. 2008 ou 2009? 25? Bom, enfim. Desde que eu tô em Campinas, os ingressos custam 40 e 20. Eu não consigo entender. A conta não fecha. Não fecha. Eu, como trabalho com algumas mercadorias importadas, eu sei quanto custava em 2010 e quanto custa hoje. Para importar impostos, além da inflação durante todo esse tempo. O que eu estou querendo dizer? Que já passou da hora do torcedor aderir dos dois times à situação de sócio-torcedor para você ter vantagem e custa mais barato. Só que é o seguinte, você tem que ter uma maior frequência. Não só aparecer na final. Então aí você tem um privilégio. A roda está andando dessa maneira. Você pode concordar ou não, mas esse é o ponto. Então, uma maneira de você não obrigar, mas indicar para que o torcedor normal, aquele que consegue pagar R$40, migrar para o sócio-torcedor é subindo o preço do ingresso. Agora, tem que ter no estádio um setor popular. Tem que ter. Porque tem gente que gostaria de estar nos jogos e não tem condição. Mas não a carga total custar um preço desse. É por isso que o clube não consegue fechar a conta. Todo jogo é prejuízo. Não é? Mas essa é uma discussão muito delicada. Tá? Muito delicada. Aquela vez você advertiu sobre a torcida para que não invadisse o gramado. Agora sou eu. Minha advertência é a um torcedor do Guarani que adora lacrar em busca de likes. Um que no distante jogo contra o Lanús, o Pacaembu, estava na torcida do time argentino com um banner ofensivo à Ponte Preta. Amigo, nem pense em fazer isso sábado. Às vezes uma besteira planejada em 2 minutos marca a vida da pessoa juridicamente pela vida toda. Não queira pôr fogo no que já está super inflamado. Não entendi muito bem, mas está dado o recado aqui, Paulo. O pior é que os cambistas são membros conhecidos e são de torcidas organizadas. Eu não posso dizer a respeito, Tandy. Eu desconheço isso, tá bom? Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Por que você não fala mais um abraço pro ouvinte inteligente da Bandeirantes? Então, se eu não falei, me perdoe, Rafael, mas um grande abraço para você, nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes.
tá bom? Passa, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente tá com o saco cheio o dia inteiro, entendeu? E a gente tem que incorporar uma situação e seguir em frente, tá bom? Afinal de contas, né? Os dissabores do Carlos Henrique, ninguém tem nada com isso. Que sirva de lição e que a maioria dos torcedores pontepretanos façam o TC10, o que vai ajudar a Ponte. Manda um abraço aí pro Piscinato. Um abraço do Valnei Matheus, tá dado. Salve CH, tudo bem? Tudo bem. Meu amigo, quer garantir o ingresso? Vira TC10, ajuda o time o ano inteiro. Digo mais, recentemente apresentaram planos bimestrais, R$80. Nesse pacote tinha o Timbu, Derby e a final. 3 jogos por R$80, mas tudo o que puderem fazer para criticar o Eberlin, vão fazer. Enfim, sábado eu estarei lá, Thiago Barba. Tá registrado. Como diria o Cebolinha, não é o Elano que se aplende? Abraço, Renato Gracia, sempre colocando de maneira muito inteligente, com tiradinhas. Amigo, me tira uma dúvida, por favor. Tentamos comprar ingresso online e não foi possível, porém, no mesmo dia, em frente ao estádio, havia alguns sujeitos vendendo ingressos já a R$120. E estava com alguns com ele conseguiu. Sacanagem isso. Outra dúvida, há rumores de telão em frente ao Majestoso. Procede da lei. Não tenho a menor ideia. Nem como essa gente consegue comprar vários ingressos para virar cambista, e nem sei, porque eu vou confirmar isso aí, até sexta-feira vocês vão ficar sabendo, a gente vai informar aqui. Mas por enquanto não há telão na frente do Majestoso. Isso pode mudar? Pode. Pode. E deve mudar, mas não mudou. Por enquanto não tem nada. Com todo o respeito, na minha opinião, o Gé não faz falta. Ele erra gol demais, só que quer cavar pênaltis instante e leva cartão sem necessidade. Gustavo do Jardim Proença. Tá bom. Por que falam tanto do Gé? O homem só marca gol com um trem de poça d'água. É porque é notícia, cara. Tem que dar informação. Os torcedores que ficaram revoltados e foram chutar o portão do estádio deveriam saber que a Ponte não tem culpa se eles optaram em não ser sócios. Hoje a Ponte tem um plano que é R$ 27,90 por mês e você assiste todos os jogos. Fica a lição, sejam sócios e ajudem o seu clube de coração. Tá bom, tá registrado. CH, bom dia. Por esse motivo, o Guarani e Ponte Preta estão quebrados. Se tivesse parceria entre o presidente, poderia mandar o jogo final da Ponte no brinco, que a capacidade é maior, ou o dobro. É bem parecido, viu? Com reservas técnicas da polícia. Um abraço, Rogério. E um fatura a mais. Aqui, façam o TC10. Mais um torcedor dizendo aqui. Um abraço, Robson. Concordo com o Luiz de Valinhos, vamos pensar grande. Antônio Giolo, Swiss Park. Tá registrado. Se põe 7 mil na bilheteria e 3 mil na internet, todo mundo ficaria feliz. O problema é um cambista virtual. E vamos em frente. 11h49 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Chegando o Pedro Piscinato. Fala CH, o time da Ponte Preta treinou hoje pela manhã no CT do Jardim Olina e a principal novidade foi a presença do Gé. O atacante, camisa 9 da Macaca, está totalmente recuperado, deu início já ao processo de transição física e existe, claro, uma grande expectativa para que ele fique pelo menos à disposição no banco de reservas para o jogo de volta da final da Série C. Mas antes do treino, 2 jogadores experientes nesse time da Macaca conversaram com a gente, o Rodrigo Souza e o Diogo Silva. Primeiro, nós vamos ouvir sobre o Rodrigo. Semana parece estar mais longa, né? Mas eu acho que aqui dentro tá bem tranquilo. A gente sabe, como você falou, de tudo que a gente passou, fase boa, fase mais complicada, a gente conseguiu sempre manter o equilíbrio. Eu acho que está sendo da mesma forma. Falando dessa parte de fora, você vai no mercado, vai na escola, vou lá na escola buscar meus filhos, sempre tem um outro torcedor que vem falar e tudo tá empolgado, mas a gente deixa essa parte aí pro torcedor, porque tá vivendo esse momento bom, mas aqui dentro a gente tenta manter sempre esse equilíbrio aí para que as coisas venham acontecer da melhor forma.
E o Diogo Silva, goleirão da Macaca, falou sobre as oportunidades e também a chance de título que cada uma das equipes tem nesta decisão do próximo sábado. Cara, com certeza, mas quando se trata de final, é 50-50, não tem essa, né? A partir de que chegou na final, você tem condições, né, e esperança de ser campeão. Mas nós esperamos, estamos trabalhando para que aconteça que a Ponte Preta seja campeão, né? Se ela merece ou não merece, né? Nós estamos trabalhando, focados nisso, procurando fazer a melhor preparação nossa de todo ano, para que a gente possa conquistar a nossa melhor vitória e conquistar esse primeiro título aí da Ponte Preta de nível nacional. CH, e sobre ingressos, ontem mesmo já foi esgotada toda a carga de ingressos para a torcida da Ponte Preta. A diretoria trabalha nos bastidores para conseguir uma liberação de pelo menos uma parte do setor visitante, né? O Portão 2 ali do Estádio Majestoso, mas aguarda ainda a liberação da Polícia Militar. Obrigado, Pedro. E a discussão continua aqui e eu não estou concordando com isso não, viu, meu caro ouvinte? Né, Roberto de Valinhos. É o sistema. Sistema que nós convivemos todos os dias. Infelizmente, eu não vou me aprofundar porque eu não quero problema para minha vida. O que eu estou querendo dizer? Que quem tinha que coibir, não coíbe. Se existe cambista, é porque eles têm liberdade e podem fazer isso. Começa na origem. Como é que essa gente tem acesso aos ingressos à vontade? Como? Alguém tem que responder. Segundo, quem tem que coibir nas ruas não coíbe. A Ponte não tem como fiscalizar isso depois da compra. Como eles fazem, não sei. Sinceramente. Então, a discussão é legítima, a reclamação também. Mas o sistema do futebol é esse. Não é que tem cambista só em Campinas, tem cambista no Brasil inteiro. Se você for a São Paulo, num show qualquer, em qualquer lugar, tem gente vendendo ingresso em setores privilegiados e ninguém sabe como é que essa gente tem acesso a isso. 11h53, Gleger Zorzin, chegando para comentar a Ponte. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia para você, pro amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. CH, que notícia, hein? Essa do Gé, treinando com bola, podendo estar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o próximo confronto. Aliás, é o último da Macaca, é a final. É onde define tudo, é onde a Ponte pode sagrar-se campeã da Série C do Brasileirão. E para mim uma notícia importantíssima. Claro e óbvio que ele estar entre os relacionados não indica de que ele pode, por exemplo, entrar jogando, né, como titular, ou virar uma opção de segundo tempo, mas o Gé, estando pronto para atuar, estando em condições, digamos assim, seja lá quanto tempo for, né, CH, é uma notícia importante. Eu acho que cria uma expectativa, claro, ele que é um jogador diferenciado, é um titularíssimo desse time, mas que está tendo problemas aí com contusões, né, e pode estar à disposição. Olha que notícia legal. Então a expectativa é de que ele possa estar ajudando, que ele possa estar sendo convocado e que seja aí, sei lá, 30, 40, 10, 15 minutos que ele possa estar entrando e ajudando o time pontepretano. O Gé que merece, né, CH? Por tudo que fez aí com a camisa pontepretana, estar nesse momento onde a Ponte tem aí a condição de estar levantando esse troféu. Então, gostei demais dessa notícia, né? E creio, viu, CH, que não só o torcedor, mas que o Marcelo Fernandes está muito feliz também em poder contar com o artilheiro, com o centroavante, com o homem-gol do time pontepretano, CH. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta,
Oi, CH, o Guarani ontem à noite, de forma oficial, anunciou a permanência do executivo de futebol Farney Coelho para a temporada 2026. Ou seja, aquilo que eu já falava desde a semana passada, né? Ele assinou na sexta-feira o contrato. Ele já está realizando o planejamento para a disputa da próxima temporada, que inicialmente tem o Campeonato Paulista da Série A1 e a Série C do Brasileiro. Pode pintar também, dependendo das posições dos times na Série A do Brasileiro, uma vaga na Copa do Brasil. E é claro que seria muito bom, principalmente por conta da saúde financeira do Guarani. Bom, o Farney vai continuar e o técnico Matheus Costa, eu trouxe ontem na Rádio Bandeirantes, também vai continuar no Guarani. E ele está participando das reuniões de planejamento do Bugre. Ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista, seria natural a permanência dele, mas é claro que gerou muitas dúvidas depois do trabalho, principalmente na reta final da Série C do Brasileiro, onde o Matheus Costa fez escolhas erradas, escalações erradas, mas a diretoria e o Farney Coelho confiam no trabalho do treinador para o início de uma temporada. É claro que o Guarani vai contratar jogadores, deve dispensar vários atletas desse atual elenco. Existe a possibilidade, é claro, de trazer um goleiro de nome para a próxima temporada. O número 1 nessa lista, um dos principais, é o Ivan Quaresma, que atualmente está no Internacional. O Guarani já teria tentado trazer ele esse ano, não conseguiu por conta da contusão dele, mas para a próxima temporada é grande a possibilidade de trazer o Ivan Quaresma. E é claro que o Guarani precisa de mais posições importantes. Valeu, CH! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. O pós-jogo completo, com tudo